Pessoal, boa noite. Nós vamos começar a aula, a terceira aula aí desse bimestre, né? Aula 1.3. Eu vou então aqui colocar os slides e a gente então vai dando a aula e explicando tudo. Bom, então tá o slide aí, eu vou aumentar o tamanho dele e nós vamos então, eu vou lendo e vou fazendo os comentários que forem necessários. Tá bom? Então, na terceira aula, nós vamos falar sobre o teorema da máxima transferência de potência, né? Então, a gente viu na sessão anterior que qualquer circuito complexo pode ser substituído por um equivalente. Por exemplo, uma única fonte de tensão em série com uma resistência interna, né? Teoremas de Thevenin, né? Nessa sessão, nós vamos dar continuidade às análises de circuitos elétricos, estudados no teorema de máxima transferência de potência. Então, nós vamos estudar isso daí, a máxima transferência de potência. Nós vamos estudar também sobre a substituição e também da reciprocidade. Como veremos, esse teorema, ou esses teoremas, né, são encontrados em diversas situações reais. Para que o conhecimento adquirido nessa sessão seja colocado em prática, considere a seguinte situação. Vou dar um exemplo aqui, contar uma história onde nós vamos trabalhar com ela. Você, engenheiro de uma empresa que produz placas de circuito elétrico e eletrônicos, utilizados em rádios e em sistemas de comunicação, recebeu a tarefa de auxiliar um gerente de certo estádio de futebol quanto ao uso de um alto-falante, um amplificador de sinal de áudio, né, e um alto-falante serão usados em um pequeno estádio de futebol para transmitir aos torcedores, né, alguns avisos. O gerente do estádio informou que irá fornecer um amplificador de 100 volts e resistência interna de 5 ohms. E que, por motivos de economia, o alto-falante será aquele que possui o menor custo, ou seja, o de resistência igual a 10 ohms. No entanto, ele exige que o resultado final apresente um desempenho máximo. Tá bom? Então, é isso daí que nós vamos ver na aula de hoje. Tá bom? Tá certo? Então, é isso que nós vamos ver agora. Eu fui verificar se tinha chegado algum aluno. Sabendo, né, que em sistema de comunicação o desempenho máximo é necessário, mas a eficiência máxima não é desejada. Precisamos informar ao gerente do estádio que, com o alto-falante fornecido, não será possível obter o máximo desempenho. Como você convenceria o gerente de que o alto-falante fornecido não é o ideal? Para auxiliá-lo a responder a essa questão, você irá estudar, ao longo dessa sessão, alguns dos principais teoremas utilizados na análise de circuitos elétricos, né? Então, nós vamos agora estudar toda essa matéria e, no final dela,
nós vamos demonstrar, né, para o gerente que o que ele estava fornecendo, né, não é o suficiente para funcionar 100%. Tá bom? Então, é essa a matéria de hoje. Vamos estudar todos os teoremas e concluir depois que não é o suficiente. Esse que ele está fornecendo, né? Esse sistema que ele está fornecendo lá, o sistema de áudio do campo lá de futebol. O primeiro teorema é o teorema de máxima transferência de potência. Então, o que vem a ser isso daí? Muitas vezes encontramos diversos circuitos no dia a dia que funcionam com base no teorema de máxima transferência de potência. Porém, não nos atentamos para esse fato, né? A gente tem um monte de casos aqui diários que a gente não atenta para esse caso. Por exemplo, para conectar de maneira eficiente uma fonte e uma carga, uma fonte e uma carga, um transformador acoplado é usado. No caso de linhas de transmissão, a distorção e a reflexão são evitadas, fazendo com que, né, as impedâncias de fonte de cargas sejam compatíveis com a impedância característica da linha, né? Além disso, os sistemas de energia elétrica são projetados para transportar a energia da fonte até a carga, né? Com a maior eficiência possível, reduzindo as perdas das linhas. Todos esses exemplos fazem uso de teoremas da eficiência, eficientemente conectar uma fonte a uma carga, seja em um circuito de corrente contínua ou corrente alternada. Tá certo? Então, também nós vamos ver aqui o que é impedância, né? Que ele está dizendo aqui. O teorema de máxima transferência de potência é outro método extremamente útil de análise de circuito, definindo a condição sob a qual a potência máxima é transferida da fonte para a carga. A rigor, o teorema afirma que a potência máxima será transferida da fonte para a carga quando a resistência de carga, olha só, a resistência de carga for igual à resistência interna da fonte, tá? Então, a gente tem que gravar bem isso daí. Então, agora, o que vem a ser a impedância, né? Eu só estou vendo aqui se... A impedância, o que é uma impedância? Representa uma oposição de um componente, circuito ou sistema eletrônico, oferece a corrente elétrica alternada ou a corrente elétrica contínua. É uma quantidade vetorial, bidimensional, consistindo de dois fenômenos escalares independentes, unidimensionais: resistência e reentância, capacitiva ou indutiva, como veremos em futuras unidades. Então, mais para frente, nós vamos estudar com mais detalhes a impedância, tá? Resistência e reatância, tudo isso, capacitiva ou indutiva, tudo nós vamos estudar um pouco lá para frente. Considerando o sistema elétrico, com carga mostrado na figura 1.6, que nós vamos ver agora em seguida. Vamos agora determinar o valor da resistência de carga, de modo a fornecer a potência máxima à carga. Basicamente, para encontrar essa condição, podemos utilizar técnicas de malha ou corrente nodal, obter uma expressão para a potência absorvida pela carga. E, em seguida, vamos utilizar o cálculo diferencial para encontrar a expressão de máxima potência, ou seja, derivar a equação em relação à resistência de carga e igualar a zero. Então, essa vai ser a demonstração de fórmula
para chegar aí, né, na potência de carga. No entanto, o sistema da figura 1.26 pode ser extremamente complexo, composto por vários elementos e fontes, o que resulta em um sistema de equação também complexo. Nesse caso, a determinação da condição de máxima transferência de potência, né, pode ser tediosa e muito trabalhosa. Então, não é recomendado. Então, nós vamos ver aqui que você tem aqui um sistema elétrico, onde você tem aqui um sistema quando a corrente passa para a carga, né? Você tem os dois nós aqui, A e B, tá? Então, nesse sistema, então, nós vamos aplicar aí o teorema, né? Direitinho, né? Primeira coisa, né? Para controlar esse sistema, esse tipo de problema, né? Podendo encontrar a máxima transferência de potência, né? Que vai daqui para lá, do sistema elétrico para a carga. Com o uso do circuito equivalente a Thevenin, né? Thevenin, que é o recorde que é o recorte, né? A figura da seção anterior que a gente viu. Agora, substituiremos a parte do sistema elétrico que consideramos complexa pelo circuito equivalente de Thevenin, como está na figura 1.27. Ou seja, então ele vai substituir aqui, vai montar o esqueminha de equivalente de Thevenin. Então tá aí. Você tem a fonte aqui de Thevenin, de menos para mais. Depois tem uma resistência de Thevenin, né? Os pontos A e B, né? E aqui a resistência da carga e a corrente I, tá certo? Ele substituiu tudo isso daqui pela figura 1.27 para a gente poder estudar, né? Então, do circuito dessa figura 1.27, a corrente I, que flui através da carga, é dada por formulazinha já dada. I é igual a V de Thevenin sobre R, resistência de carga, mais resistência de Thevenin, tá certo? A potência de Thevenin dividido pela resistência de carga mais a resistência de Thevenin. Você vai encontrar a corrente I. A potência exigida pela carga é dada por potência da carga igual I ao quadrado, que multiplica a resistência de carga. Tá? Agora, como é que nós vamos achar essa potência de carga, né? Ao substituirmos a equação da corrente I na equação da potência exigida pela carga, teremos, então, potência de carga. Também como é que é? I ao quadrado. O que é I ao quadrado? É dado aqui em cima. Ó. I ao quadrado é a potência de Thevenin dividida pela resistência de carga mais a resistência de Thevenin. Ao quadrado multiplicado pela resistência da carga. Tá certo? Aqui é a formulazinha direitinho. Tá? É importante notar na equação que resistência de carga é a única variável. Portanto, a condição para a máxima potência entregue à carga é determinada pela diferenciação de potência de carga em relação à resistência de carga, com o resultado igualado a zero. Né? Então, você vai derivar isso daí, ó. D-ROM da potência de carga dividido pelo D-ROM da resistência de carga, que é igual toda essa equação aqui, V, né? A potência ao quadrado de Thevenin. Então, toda essa fórmula você pega aqui e igual a zero. Você vai fazendo a operação, vai trocando, substituindo o que é necessário, cortando o que é necessário, e finalmente você encontra que a resistência de carga mais a resistência de Thevenin é igual a 2 vezes a resistência de carga. Ou seja, isso nada mais é que a resistência de Thevenin é igual à resistência da carga. Esta é a condição para a máxima transferência de potência. Ou seja, indica que a potência fornecida à carga, né, que é a resistência de Thevenin, será máxima quando a resistência da carga, né, que é R da carga, coincidir com a resistência de Thevenin, que é o RTH.
do sistema. Então, resistência, né, tem que ser iguais as duas resistências, né, do sistema. Sob essa condição, né, a máxima transferência de potência para a carga é dada por. Então, aqui é a resistência, uma tem que ser igual à outra. Agora, também, como é que fica a carga, né? A máxima potência para a carga. É. Deixa eu ver se tem alguém querendo falar comigo, só um segundinho. Não. Então, a potência de carga é dada pela forma que foi falada agora há pouco, né? Que é VT, né? A potência de Thevenin dividido pela resistência de Thevenin mais a resistência de Thevenin ao quadrado vezes a resistência de Thevenin, que é o caso da formulazinha do desenho. Você tem duas resistências e uma outra lá, né? Conforme o desenho. Se você for fazendo toda a composição disso daí, cortando o que tem que ser cortado, você tem que a potência de carga final, a fórmula dela é a potência de Thevenin ao quadrado dividido por 4 vezes a resistência de Thevenin. Então, né, a potência dividida pela resistência aí, com esses números todos aqui, com esses valores todos, né? Para calcular a máxima transferência de potência, devemos seguir o sistema de passo, ou seja, remova a resistência da carga do circuito. Você remove ela. Como é que você, né, chega lá, né? Encontre a tensão de Thevenin do circuito de origem, que a gente viu como é que faz isso, né? A fórmula. Encontre a resistência de Thevenin do circuito de origem, também a gente calculou. De acordo com o teorema, o valor da resistência de Thevenin deverá ser igual à resistência de carga do circuito, ou seja, RTH é igual a R da carga, tá? A máxima transferência de potência é dada pela carga de potência igual a carga de potência máxima, que é igual V de Thevenin, né? Ao quadrado, a potência de Thevenin ao quadrado, dividido por 4 vezes a resistência de Thevenin, né? Que está aqui em cima, aqui, tá? Então, essa é a dedução das fórmulas, né? Agora, vamos exemplificar, então, e vamos fazer um exemplo, para ver que é facinho de calcular, usando essas fórmulas, aplicando todas essas fórmulas. Aqui você tem um circuito resistivo, né? Então, você tem aqui uma potência aqui de 15 volts, tá? Do lado esquerdo. Você tem R1 de 2 kΩ. Você tem aqui uma tensão de saída do divisor, né? Está aqui, V divisor. Você tem uma resistência R2 de 1 kΩ. Você tem também uma resistência de 3, R3, né, de 2 kΩ, e a resistência de carga. E os pontos A e B, né? Então, como está dito aqui embaixo, né? Como primeiro passo do teorema, devemos encontrar a tensão de Thevenin, né? EV-TH, que é a tensão de Thevenin. Para isso, substituímos a resistência da carga, R da carga, né? Entre os terminais A e B. Nós vamos substituir isso daqui por um circuito aberto, né? Vamos tirar, vamos substituir. E, então, calculamos a tensão de Thevenin. Note que a corrente sobre o resistor R2, aqui em cima, ó, que é de 1 kΩ, é igual a zero. Por quê? Porque você tirou tudo isso daqui, certo? Pois o circuito está aberto entre os terminais A e B. Portanto, não há queda de tensão sobre esse resistor. Então, fica zero aqui, igual a zero. E, consequentemente, a tensão VAB, a tensão que vai vir aqui de VAB, né, de VAB, que é a tensão de Thevenin VTH, será igual à tensão sobre a associação de séries de R1, 2 kΩ, com R3, de 2 kΩ.
né? Quiloohm. Perceba também, nós vamos ver aí, ó, que o resistor R1 forma com o resistor R3, R1 e R3, um divisor de tensão. Tá aqui, ó, um divisor de tensão, né? Sendo a tensão de saída igual a VAB. Então, calculando tudo aqui, você tem assim, ó, a tensão, né, de divisão, que é VAB, tá certo? Acabamos de falar como é que vai ser. Vai ser, a tensão vai ser 2 sobre 2 mais 2 vezes 15. Tá certo? Então, tá aqui, ó. Tá? 2 vezes 2 sobre 2 mais 2 vezes 15. Tá? Que é essa daqui, equalização, tá certo? Equalizar e multiplicar por 15. Equalizar a tensão e multiplica pela outra tensão de 15. Então, temos aqui que a tensão de Thevenin é de 7,5 volts, fazendo toda essa conta aqui. Agora, vamos encontrar a resistência equivalente, né? Para isso, substituímos a fonte de tensão por um curto-circuito, né? Assim, teremos os dois resistores, né, de 2 kΩ, né, em paralelo. E o resultado dessa associação estará em série com o resistor de 1 kΩ, né? Tá aqui, ó. Aqui está em série e aqui está em paralelo, né? Como a figura 1.29. Daqui, ó, dessa resistência circuito equivalente aqui, fonte de tensão em curto-circuito, né? Está aberto aqui. O que a gente tem? Que a resistência de Thevenin, quanto que vai? Vai ser 2 vezes 2 sobre 2 mais 2 mais 1, tá? Aqui era calcular a potência. E aqui, calcular a resistência. Então, quanto que deu R de Thevenin? 2 kΩ. Uma vez que encontrado a tensão e a resistência de Thevenin, basta aplicar a equação de potência máxima. Então, qual é a equação de potência máxima? A gente viu lá, ó. Ó, vou voltar aqui atrás, ó. Tá aqui, ó. Equação de potência máxima é V de Thevenin ao quadrado vezes, dividido por 4 vezes a resistência de Thevenin. Então, tá aí. Agora, a gente já tem todos os dados, não temos? Então, potência máxima é igual a 7,5 ao quadrado, dividido por 4 vezes 2K. Né? Ou seja, 56,25 dividido por 8K é aproximadamente igual a 7,03 megawatts. Está aqui a potência máxima calculada. Eu só quero ver se tem alguém aí. Não. Certo? Então, está aí o cálculo da potência máxima. Devemos lembrar, né, que esse teorema resulta em transferência de potência máxima, mas não necessariamente em uma eficiência máxima. Se a resistência de carga for menor que a resistência da fonte, a potência entregue à carga é reduzida. Então, enquanto maior parcela é dissipada na fonte, fazendo com que a eficiência seja baixa. Vamos calcular a eficiência sob a condição de máxima transferência de potência. Tá? Considere a potência de entrada, ou potência da fonte, como sendo potência de entrada, que é igual a potência da fonte, é a potência de Thevenin vezes a corrente, I, que é igual, então, a potência de Thevenin vezes a potência de Thevenin dividida por 2 vezes a resistência de Thevenin. Ou seja, a potência de entrada é V de Thevenin ao quadrado sobre 2 vezes R de TH. Se você fizer toda essa conta de potência de carga, fazer uma dedução da fórmula, né, sabendo que eficiência é a relação entre a potência de saída de carga
pela potência de entrada, temos que a potência dada em porcentagem, né, o rendimento lá, a eficiência dele, é potência de carga dividido pela potência de entrada vezes 100. Então, essa eficiência, a gente viu lá que a potência de carga é a potência de Tevra dividido por 4 vezes a resistência de Tevra. Dividido tudo isso pela potência de Tevra ao quadrado, dividido por 2 vezes a resistência de Tevra. Então, a potência de carga dividida pela potência de entrada, vezes 100, isso vai ser igual a 50%, tá certo? O 2 passa para cima, o 4 para baixo, né, na continha algébrica, né? Então, vai ser igual a 50%, certo? Cortou aqui, cortou aqui, cortou aqui, cortou aqui, esse 2 vai para lá e esse 4 vai para baixo. Tá? Um é para o numerador, para o denominador. Devido à eficiência de 50%, a máxima transferência de potência nem sempre é desejável. No sistema de transmissão de energia, por exemplo, a maior ênfase é dada para manter a tensão e as perdas da linha em um valor mínimo, né? É o mínimo que a gente quer. E, portanto, o funcionamento do sistema de transmissão de energia, operando com capacidade de transmissão de potência e massa, torna-se não econômico se ele operar com apenas 50% de eficiência. Sim, o sistema de transmissão de energia elétrica, a critério de máxima transferência de potência, raramente. Então, está explicando aqui que 50% não é bom, é ruim, né? É muito pouco a eficiência dele. Agora, também, a gente pode pesquisar mais capítulo 4 desse circuito elétrico de Alexandre Sadik, 2013. Tá? Pesquisar lá o capítulo 4, que é o recomendado aí pela lição. Teorema da substituição. Como o nome indica, o conceito principal desse teorema baseia na substituição de uma parte do circuito por outra parte que seja equivalente. O teorema da substituição, o nome mesmo está falando, nos dá algumas ideias especiais sobre o circuito, sendo muito empregado para provar vários outros teoremas. Ele afirma que qualquer ramo ou corrente através desse ramo do circuito, sendo conhecida, o ramo pode ser substituído pela combinação de vários elementos que resultarão na mesma tensão e corrente através desse ramo. Em outras palavras, o teorema da substituição diz que, para equivalência de ramificação, a tensão e corrente do terminal devem ser iguais. Tá certo? Meio complicadinho, mas aqui é mais fácil, né? Em outras palavras, o teorema da substituição diz que, para equivalência da ramificação, a tensão e corrente dos terminais devem ser iguais. O teorema da substituição apresenta a limitação de não poder ser usado para resolver um circuito contendo duas ou mais fontes que não estejam em série ou em paralelo. Tá certo? Vou repetir aqui, ó, para a gente refletir. O teorema da substituição apresenta a limitação de não poder ser usado para resolver um circuito contendo duas ou mais fontes que não estejam em série ou em paralelo. Como é que se explica isso, né? Então, vamos lá. Vamos entender o teorema com a ajuda do diagrama a seguir. Então, você tem aqui um circuito resistivo simples. Você tem uma fonte, né, de 24 volts, a condição da corrente aqui de mais para menos,
Lá em cima você tem uma resistência de 3 kΩ. Aqui você tem, entre A e B, uma resistência de 5 kΩ e 15 volts aqui. Tá certo? Então, obviamente, quanto é que vale essa corrente? Então, a corrente é voltagem dividido pela resistência, tá certo? A gente viu isso aí desde a primeira aula. Ou seja, a corrente é igual a 24 dividido por 3 mais 5. Né? 3 mais 5 é igual a 3 amperes. Tá? Corrente é dada em ampere. Né? Lei de Ohm. Vamos agora utilizar o teorema de substituição e substituir o ramo AB por um equivalente. Né? Substituir AB por um equivalente. Ou seja, a substituição deve manter os valores de tensão e corrente entre A e B, iguais ao que havia o ramo inicialmente, de 15 e 3 amperes, respectivamente, né? Tá certo? Então, nós vamos fazer a substituição, né? E manter aí os mesmos valores. A figura 1.31 a seguir mostra duas das possibilidades de substituição. Então, agora, isso daqui você tem duas maneiras de substituir, tanto na potência quanto na corrente. Então, na potência está aqui, ó, tá? Fica aqui a bateria aqui de 7,5 volts, 2,5 ohms na resistência e a corrente de mais para menos de 3 amperes. E aqui, no segundo caso, A e B, você tem 2 amperes aqui, mais 1 ampere para a direita, né? A resistência de 15 ohms, né? Faz a mesma coisa que tínhamos esse circuito resistivo simples aqui. De maneira simples, né? Podemos utilizar algumas etapas para resolver o circuito usando o teorema da substituição, sendo elas: primeiro, obtenha a tensão e a corrente do ramo que se deseja substituir. Foi o que a gente fez. O ramo pode ser subdividido por uma fonte de tensão independente. Ótimo. Foi o que a gente fez. Da mesma forma, né? Da mesma forma, o ramo pode ser substituído por uma fonte de corrente independente. Então, de tensão independente e de corrente independente. Certo? Agora, um outro teorema, né? É o teorema da reciprocidade. Né? Na sua forma mais simples, o teorema da reciprocidade afirma que, em um circuito com apenas uma fonte de tensão, se essa fonte estiver em um determinado ramo A e provar uma corrente no ramo B, né? E provocar, né? Provocar uma corrente no ramo B, ao mover o ramo, a fonte do ramo A para o ramo B, uma mesma corrente será provocada no ramo A, como mostrado na figura 1.32. Então, eu vou ler novamente esse teorema aqui, tá? A sua forma mais simples, o teorema da reciprocidade afirma que, em um circuito com apenas uma fonte de tensão, e essa fonte estiver em um determinado ramo A e provocar uma corrente no ramo B, ao mover a fonte do ramo A para o ramo B, uma mesma corrente será provocada no ramo A, como mostrado agora na figura 1.32. Então, está aqui, ó, tá? Você tinha aqui o circuito de 12 volts, né? Você tinha, então, 20 ohms lá em cima, né? Entre o A e o ponto B, você tem aqui uma corrente de 5 ohms de resistência. E depois, em paralelo, você tem também 30 ohms, uma resistência de 30 ohms. Você pode substituir de que forma? Essa fonte aqui vem ser colocada, né? Ele estava aqui na sua esquerda, certo?
você jogou entre o ponto A e o ponto B, tá certo? Mas isso só é válido se você manter os mesmos valores aqui. A corrente continua passando, né? No mesmo sentido. A limitação desse teorema é que ele é aplicável somente em circuitos de uma única fonte, e não em circuitos com múltiplas fontes. Além disso, o teorema da reciprocidade somente pode ser aplicado se o circuito for linear, apresentando apenas resistências, indutores, capacitores e circuitos acoplados. Fora isso, ela não pode ser utilizada. Então, não é uma coisa muito comum de se usar. Se quer saber mais sobre esse assunto, leia o capítulo 17 do livro Análise de Circuito em Engenharia, do Wright e Durban, de 2014. Por enquanto, só eu. Então, vamos refletir agora. Olha só. O teorema da reciprocidade apresenta algumas limitações, como fonte única, né, o que a gente falou agora há pouco, e circuito linear. No entanto, é comum seu uso em análise de transformadores. Como você explicaria esse uso se o transformador não for modelado como ideal? Eu vou só. Tem. É aluno aqui, mas não é a nossa disciplina. Então, vou repetir. O teorema da reciprocidade apresenta algumas limitações, como fonte única e circuito linear. No entanto, é comum seu uso em análise de transformadores. Como você explicaria esse uso se um transformador não for modelado como ideal? Né? Para refletir isso daí. Então, vamos lá. Vamos fazer um exemplo aí, um exercício aí. Vamos relembrar que, nessa sessão, você é o engenheiro de uma empresa que produz placas e circuitos elétricos e eletrônicos, utilizadas em rádios e em sistemas de comunicação, e recebeu como importante tarefa auxiliar o gerente de um estádio de futebol, aquele exemplo que foi dado no começo, né? Escolher um alto-falante a ser utilizado para dar avisos aos torcedores. Saiu o gol do Peixe, né? Então, é o exemplo que ele pede lá, né? O exercício que pede no começo da aula. No entanto, o aparelho fornecido não é o ideal para o objetivo desejado pelo gerente. Primeiramente, vamos calcular a potência no alto-falante, para o caso de uma resistência ser igual a 20 ohms. O exemplo aqui. E, em seguida, para o caso ideal, ou seja, resistência igual a 5 ohms, usando o circuito da figura 1.33. Então, você tem aqui representação do sistema de áudio. Né? Você tem a fonte aqui de 100 volts, né? Você tem uma resistência aqui de 5 ohms, A e B, e uma resistência aqui, né, do alto-falante, né, que está aqui. Nós vamos calcular isso daí tudo, tá certo? E a corrente nesse sentido. Olha como é fácil. Então, resistência do alto-falante igual a 20 ohms. Como seria? Tá. Eu vou ver aqui que está chamando aqui, vamos ver quem que é. Não. Então, como seria? No exemplo,
com 20 ohms. A corrente do circuito é dada por I é igual a 100, né, que é a potência, 100 volts, dividido por 5 da resistência, né, mais 20, né, ohms do alto-falante. Então, isso é igual a 4 amperes. Assim, a potência no alto-falante pode ser calculada como a potência de 20 ohms é igual a resistência de 20 ohms vezes a corrente de 20 ohms ao quadrado. Não podemos esquecer aí. Como é que fica isso? A potência de 20 ohms, utilizando 20 ohms de resistência lá, vai ser igual a 20 vezes 4 ao quadrado, que vai ser igual a 320 watts. Agora, o que acontece se a gente utilizar uma resistência de alto-falante igual a resistência do alto-falante, igual a 5 ohms? Então, a corrente, vamos calcular a corrente do circuito. I é igual a 100, que é a potência dada, dividido por 5 mais 5, tá certo? Que é igual a 10 amperes. Assim, a potência do alto-falante pode ser calculada. A potência de 5 ohms é igual a resistência de 5 ohms vezes a I, né, corrente de 5 ohms ao quadrado. Para a potência, então, de 5 ohms, vai ser 5 vezes 10 ao quadrado, que é igual a 500 watts, tá? A gente viu de 20, agora vimos de 5, deu 500 watts. A potência é máxima, né? Se aplicarmos a equação da máxima transferência de potência, teremos, então, vamos obter, né, que a potência máxima é igual a potência de Thevenin ao quadrado, dividido por 4 vezes a resistência de Thevenin, tá? Ou seja, é 100 ao quadrado dividido por 4 vezes 5, né? Que é igual a 500 watts. Ou seja, valor esse exatamente igual ao valor obtido quando temos a resistência do alto-falante igual à resistência do amplificador, a resistência da fonte, tá? Aí sim podemos utilizar. Aí está tudo bem. Dessa maneira, é possível mostrar ao gerente que, para atingir o objetivo desejado, o alto-falante não poderá ser aquele que lhe falou de 20 ohms, e sim um cuja resistência é igual a 5 ohms. Senão não dá certo. Avançando mais um pouco, né? É o seguinte. Então, teoremas de circuitos elétricos e situações reais. Descrição da situação de problema. Para que o conhecimento adquirido nessa sessão seja colocado em prática, considere a seguinte situação. Você é engenheiro de uma grande empresa automotiva, vou falar multinacional não, automotiva, é responsável por validar e atestar se a bateria completamente carregada é capaz de fornecer a potência máxima ao motor de partida. Para isso, você recebeu as seguintes informações sobre a bateria e o motor de partida, que são, primeiro, a bateria de 12 volts, quando fornece 100 amperes, apresenta uma queda de tensão de 2 volts. O motor de partida apresenta resistência total igual a 0,2 ohm. Quais procedimentos você adotaria para chegar a uma conclusão? Então, a resolução da situação problema. Primeiramente, precisamos determinar um circuito equivalente para a bateria. Como sabemos, a máxima transferência de potência utilizada de maneira direta a tensão e a resistência de Thevenin, logo obteremos pelo circuito equivalente de Thevenin, conforme a figura 1.34. Então está aqui, ó, a bateria de 12 volts, a resistência de Thevenin, que você quer saber, ponto A e B, resistência de carga 0,2. A carga é do motor aqui, tá? Então, resistência de carga aqui é de 0,2 ohm, conforme dito aí no anunciado problema. Sabendo que a máxima transferência de potência ocorre
quando a resistência de Thevenin é igual à resistência de carga, né? Então, isso aí tem que ser, então, né? A resistência de Thevenin é igual à resistência de carga. Assim, somente podemos confirmar se essa bateria é capaz de fornecer a máxima potência se soubermos que o valor da resistência de Thevenin, único dado não informado. Nós precisamos saber para ver se é igual. Para encontrar o valor da resistência de Thevenin, vamos utilizar a informação da queda de tensão, quando a bateria debita 100 amperes. Sabemos que essa queda de tensão está relacionada com a resistência interna, que é a resistência de Thevenin. Então, está aí, ó, né? Voltagem, né? A potência é igual à resistência de Thevenin vezes a corrente. Então, a voltagem, você tem aqui 2, né? Que é igual à resistência de Thevenin vezes 100. Então, quanto que é a resistência de Thevenin? A resistência de Thevenin é de 0,02 ohm, né? Logo, como a resistência do motor é diferente da resistência de Thevenin, a bateria em teste não é capaz de entregar a potência máxima do motor, tá? Então, vou repetir aqui, ó. Logo, a resistência do motor é diferente da resistência de Thevenin. A bateria em teste não é capaz de entregar a potência máxima do motor, tá? Então, está explicado aqui que o que foi enunciado, né? A gente calculou aqui a resistência de Thevenin igual a 2 ohm, o que foi calculado, tá certo? William, você está me escutando? William, você me escuta ou não? William, bom. Ô, William, você está me escutando? Me ouvindo ou não? Eu estou. Você está me ouvindo? Estou te ouvindo. Você me ouviu? Estou ouvindo. Tá. Então, deixa eu falar com você. Hoje é a primeira vez, né? É, primeira aula. Então, é o seguinte, ó. Eu comecei a dar aula, né? Uhum. E a matéria de hoje, eu acabei de me explanar todo aqui. Agora eu vou entrar na série de exercícios. Então, eu vou mostrar a transparência aqui e vou explicar para você, tá? Certo. Vou falar com você sobre isso. Só tem eu na sala? Então, hoje só tem você. Tem o Wellington, né? E tem mais aluno. Mas eu não sei o que aconteceu, né? Então, comecei a aula, que eu tenho que começar, né? Não, certo, tá. Não tinha aluno nenhum, né? Então, hoje nós estamos na terceira aula, tá? Certo. Então, bem rápido, eu vou mostrar para você que na terceira aula a gente começou a falar sobre teorema de máxima transferência de potência, a seção 1.3, tá? Então, eu vim falando aqui e a gente chegou aqui no finalmente dessa matéria, né? Que, falando assim sozinho, né? Vai muito rápido, né? Uhum. É ruim. Então é o seguinte, você
todo final de aula, todo final de transparência, né, dos slides, tem uma série de 3 exercícios, né? Aí, nesse caso, exercício 1, depois tem o exercício 2, o exercício 3, tá? Certo. Esses exercícios, eu considero ele como exercício de desafio nota máxima de sala de aula, tá? Então, o que eu peço? Para todos vocês copiarem, né? Faz cópia dos exercícios, coloca no Word, responde e me manda, né? Procura a resposta correta e me manda. Aí o que acontece? Eu vou analisar, tá certo? E se tiver alguma coisa errada, tudo, eu faço observação, eu corrijo, que negócio todo. Tá certo? Para vocês terem isso daí, direitinho. Como você está começando agora, a gente tem aí a aula 1, que são 3 exercícios, a aula 2, mais 3, e a aula de hoje, que são 3 exercícios. Okay. Então, você precisa me mandar, então, isso daqui com um pouco de urgência. Explico o porquê. Porque, conforme a orientação que a gente está tendo, da supervisão nossa, da coordenação, nós temos que lançar, até o dia 16, uma certa quantidade de pontos do desafio nota máxima. Tá? Entendi. Hoje é dia 9. Né? Então, no caso, você teria que me mandar esses exercícios com mais urgência para mim. Como é que eu peço? Eu peço em arquivo Word, porque só no arquivo Word eu consigo corrigir, tá certo? Então, no PDF eu não consigo corrigir. E no meu e-mail, eu coloquei lá, não, tem um grupo lá de circuitos elétricos lá. Não, mas no WhatsApp? Hã? É do WhatsApp esse grupo? Do WhatsApp. Você poderia me adicionar lá, porque eu não tô. Então, aí eu vou pedir para você adicionar, porque quem está adicionando é o Wellington. Você pode me passar o número dele, então, para eu solicitar? Eu vou entrar aqui. Pera aí, só um minutinho, então, vou ver o número dele, tá? Tá bom. Só um segundinho, que eu não sei de cabeça. Não, tudo bem. Tá? Deixa eu ver se eu não notei mesmo aqui. Acho que não. Pera aí, vamos lá. Vamos secar os frangos aí. Agora ferrou. Ó. Wellington. Ó. Tá escutando ou não? Tô escutando. Tá, eu tô lendo aqui no WhatsApp, tá? Espera aí, deixa eu copiar aqui. Claro. 12, provavelmente. Posso falar? Pode. Pode. Então tá lá, é 12, né? 99621 6211. Tá, vou adicionar ele agora. 99621 6211. Tá. Depois você tem aqui do Iago Lins, também é outro aluno. Tem mais gente na jogada aí, né? Que me mandaram aí. E tem esse WhatsApp, então, né? Que é de circuitos elétricos, né? Além disso, eu coloco no AVA. Certo. Tá? Eu coloco no AVA todas essas unidades, 1.1, 1.2, 1.3, eu coloquei lá o material da pré-aula, os slides de cada aula, né? Coloquei o link, né, de cada aula e coloquei também a gravação dessas aulas, tá? Tudo gravado. E mando também para vocês no WhatsApp. Tá? Se você... Agora eu vou te passar o meu e-mail. Certo. Tá? Você está com caneta aí, não tá? Tô. Então, é tudo junto. Paula Lima Eng. Paula mesmo, né, Paulo? Paula Lima, tudo junto. ENG. Tá.
hotmail.com. Tá? Então, é exatamente isso aí. Eu acho que eu coloquei lá também, vou até olhar. É nesse e-mail que manda os exercícios. Isso, porque fica, esse e-mail, eu quero dizer o seguinte, esse e-mail eu abro ele todo dia, toda hora. Uhum, certo. Tá? Fica aqui no meu notebook, de 10 em 10 minutos eu estou abrindo. E se tem alguma dúvida, alguma coisa, eu procuro responder na hora. Tá? Ok. Então, ó, o meu celular, marca aí também. Né? Aí qualquer Certo. coisa, se você não está conseguindo mandar tudo, você me avisa, tá? Tá, deixa eu marcar na agenda aqui. Pode falar. Tá. É 9, 99782 9783 6573. 73. Tá? Eu vou repetir. Pode repetir. 9782 Uhum. 6573. Tá. Então, meu nome então é Guilherme Moura de Paula Lima. Então, o e-mail meu é tudo junto, minúsculo, Paula Lima @hotmail.com. Outro dia eu vi alguém informando o meu e-mail, mas em vez de Hotmail colocou Yahoo. Aí eu falei, não tem Yahoo não, tá louco? Eu não recebo. Aí o cara Daí não acha, né? é lógico que eu não recebo. Uhum. Tá certo? Tá certo. Então, pode mandar, ó. É copiar, né? Os slides estão lá no AVA. Se você, por exemplo, fala assim, eu não estou conseguindo, me avisa, né? Ou por telefone, ou pelo meu próprio e-mail, né? Tá certo. Que eu coloco lá, eu anexo para você, né? O que você precisar, tá? Se você falar para você amanhã ou hoje, amanhã eu mando, né? Para você. Mas tá lá bom? no AVA é para ter todos os slides e tudo mais. Tá lá. Quer dizer, eles estão lá, né? Agora, se você não estiver conseguindo lá, por algum motivo, não sei, você me avisa. Tá. Tá? Aí você me manda um e-mail, né? E falando, ó, eu não estou conseguindo tal, circuitos elétricos, e eu te mando. Certo. Depois, eu não sei, mas se você está tendo acesso, aí tudo bem. Esse link você pegou do AVA, que eu coloquei lá? Eu peguei no AVA. Então. Eu tentei entrar no link que tá, porque aqui do ladinho, se você for ver, ele tem lá aulas online. Logo quando você acessa o AVA, é Live Class. Aí tinha um link lá. Aí eu tentei entrar, não consegui. Aí eu olhei as mensagens aqui, aí tinha um e-mail do senhor falando que tinha um link na aula 1.3 e tal. Aí entrei na aula 1.3 do AVA e achei o link lá e deu certo de cair nesse site. Então. Isso. Perfeito. Porque cada aula, todas as aulas, eu coloco o link também, tá? Mas esse link vai mudar, às vezes é assim por mesmo, né? Das outras. Então, eu não sei, mas eu sempre testo e ele abre, né? Tá. É para ser o mesmo. É o meu. Então, para cada aula que eu dou, tem um link lá, né? E eu coloco o link lá, coloco no WhatsApp também, tá? Aí facilita. Tá? Então, agora, se você entrar lá também, você vai encontrar lá o link lá no WhatsApp. Incluir seu nome lá, tá certo? Tá certo. Você vai encontrar lá direitinho, né? Eu costumo. E aí, se você precisar de alguma coisa, ou né, mandando ali pelo WhatsApp, ou mandando um e-mail para mim, que, né, toda hora eu abro aqui, né? Aí pintou um negócio aqui, pintou um exercício, tudo eu já vejo, já corrijo, se tem que fazer, já mando, né? Tá certo? Certo, beleza. Se você mandar, outra coisa que eu faço, só para você saber, você manda lá uma série de 3 exercícios, né? A primeira série, vamos dizer, 1.1 lá, aula 1. As 3 respostas estão corretas, correto, né? Resposta 1, 2 e 3. Eu devolvo para você o e-mail, respondo seu e-mail, escrevo só assim, ó, recebi. Ou seja, eu recebi, tá tudo ok, tá? Se você tiver algum problema, aí sim eu digo qual é o problema que está tendo na sua resposta. Tá bom? Entendi. Entendeu? Então, por exemplo, você mandou para mim o exercício, eu vi lá, tá tudo certinho,
eu vou salvar, né? Eu salvo ele aqui no meu arquivo, né? E escrevo para você, respondo para você, recebi. Quando você vê recebi, só isso. É porque está tudo ok. Tá certo? Esse exercício você matou, morreu. Tá? Uhum. Então, deixa eu só ver uma coisa com o senhor aqui agora. Porque eu acabei de falar com o Elton. Peguei a... Ele falou que o senhor dá aula... Ó. Ah, não, tá certo. Ah, não. Peraí, só ele como Paulo Lima. É isso mesmo, o nome dele é Guilherme, não sei o que, lá, Paulo Lima. Ah, ele estava confundindo o senhor com outro Guilherme. O meu Guilherme Moura de Paula Lima. Então tá certo, vai dar certo agora. Beleza. Ótimo, legal. Qualquer coisa, você manda um e-mail também para confirmar que eu estou recebendo seu e-mail. Tá. Às vezes, Deixa eu uma dúvida rápida. Claro. A chance da gente ter aula presencial esse semestre é quase zero, né? Se eu dei aula, você vai ter? Se vai ter alguma aula presencial, se está previsto. Não, por enquanto não. Vai ser tudo ao vivo, né? Online, né? Por enquanto é tudo assim, online. Né? Legal. Então, é isso, tá? Agora, por exemplo, à noite, ó, eu já salvo, né, toda essa gravação que está sendo feita, né? E já coloco no Ava lá, tá? Certo. E coloco no WhatsApp, né, do grupo, tá certo? Certo. Já coloco lá também, tá? Tá bom. E manda, agora, às vezes também, o pessoal manda para mim em algum lugar, não sei de onde, e aqui no meu e-mail cai naquele lixo eletrônico. Sei. Mas mesmo assim, eu todo dia olho o lixo eletrônico. Se tem nome de aluno lá, eu salvo. Não é lixo eletrônico. Aí Entendi. vai para a pasta. Aí vai para a pasta. Mas isso eu aprendi com o tempo, porque o pessoal falava que mandava, eu falava que não recebia. Aí que eu fui ver que estava caindo, né, naquele lixo eletrônico. Às vezes cai. Tá bom? Tá então, bom. eu vou aqui, ó, eu vou falar agora dos exercícios, tá? Tá bom, perfeito. Tá, eu vou falar, são esses 3 exercícios, então, aqui, ó. Aí é aquilo lá, copiar, né? Não tem trabalho. Veja a resposta. Tudo que está aqui está no slide lá em cima, tá? O slide aí. Tudo, tá? A resposta você sempre vai encontrar. Aqui não inventa nada, tá bom? Certo. Então, vamos lá. O primeiro exercício, né? Eu vou ler só para você. Eu não vou poder responder agora, certo? Tá bom. Porque aí quero aula gravada. Dê uma olhada, né? Deu estudar, senão não vale nada, né? Tá. Em uma determinada concessionária de energia elétrica, um engenheiro recebeu como tarefa apresentar imediatamente aos gestores uma forma de obter a maior eficiência possível entre a geração e a carga, que são os consumidores, né? A carga. Sem tempo para realizar as devidas pesquisas e estudos. O engenheiro apresentou as seguintes asserções, né? A máxima, número 1, a máxima eficiência será obtida através da máxima transferência de potência. Por quê? 2, quanto menor a resistência de Thevenin desse circuito, comparado à resistência de carga, maior será a eficiência. Quanto maior a resistência de Thevenin no circuito, comparado à resistência de carga, maior será a eficiência. Então, agora, avalie as asserções e a relação proposta entre elas, assinalando a alternativa correta. Quer dizer, o que está correto aqui entre A até E? Letra A. As asserções 1 e 2 são proposições verdadeiras, e a 2 é uma justificativa da 1. Letra B. As asserções 1 e 2 são proposições verdadeiras, mas a 2 não é uma justificativa da 1. Letra C. A asserção 1 é uma proporção verdadeira e a 2 é uma proporção falsa. Letra D. A asserção 1 é uma proporção falsa e a 2 é uma proposição verdadeira. E, finalmente, letra E, as
asserções 1 e 2 são proposições falsas. Uma dessas aqui é a correta. Aí, quando você fazer para mim, fizer resolver, você mete um X lá, né? Um pinta, sei lá, qualquer coisa, e, né? E manda para mim. Manda. Agora, aí quando você for mandar também, você coloca o seu nome, né? A disciplina. No né? título, né? Qual que é o exercício que é, né? Senão eu já recebo coisa aqui depois, ó, da onde é isso, né? Eu não precisei nada. E uns falam assim, ó, sem nada, falar, letra A1 é a letra B, letra 2, a resposta A2 é a letra C, né? A3 é a letra A. Ah, da quê? Da onde, né? Aí não tem jeito, certo? Então, por isso que eu falo, copiar tudo, né? Marca com um X na frente e manda a bala. E manda tudo junto, 1, 2 e 3, tá? Tá bom. A segunda questão. Uma empresa transmissora de TV identificou a necessidade de expandir seus sistemas, né, em uma determinada região do país. Certo. Para isso, instalou uma nova torre de transmissão. Após alguns testes, a equipe da engenharia constatou que esse novo sistema não estava atendendo aos critérios da máxima transferência de potência. Extremamente importante para sistemas de comunicação. A equipe, então, levantou as seguintes observações. 1. A máxima transferência de potência somente pode ocorrer se um circuito do gerador apresentar uma única fonte de tensão. 2. A resistência de Thevenin, né, no circuito fonte é diferente da resistência da carga, no caso, a antena. E 3, né, a corrente de Norton, foi falado aí na aula passada também. Sendo uma corrente parasita, afeta negativamente a transferência de potência, por isso precisa ser zerada. Assinadas as observações apresentadas e assinada a alternativa correta. Letra A, apenas a afirmativa 1 está correta. Letra B, apenas a afirmativa 2 está correta. Letra C, apenas as afirmativas 1 e 2 estão corretas. Letra D, apenas a afirmativa 1 e 3 estão corretas. E letra E, apenas as afirmativas 2 e 3 estão corretas. Então, uma dessas é a resposta correta. E, finalmente, a terceira questão fala o seguinte: a maioria dos circuitos elétricos é complexa e, para analisá-los, o uso de teoremas, técnicas e leis de circuito é realmente importante e necessário. O teorema da substituição, o teorema da máxima transferência de potência e o teorema da reciprocidade, esses três teoremas que são dessa aula agora atual, né, são exemplos de teoremas de circuitos que ajudam a encontrar os parâmetros elétricos básicos de maneira mais simples. No quadro aqui, a coluna 1 apresenta esses três teoremas, enquanto a coluna 2 apresenta suas definições, em ordem aleatória. Tá? Então, você tem aqui a coluna 1, né? Na coluna 1 você tem 1, teorema da substituição. 2, teorema da máxima transferência de potência. E 3, o teorema da reciprocidade. E a coluna 2 você tem aqui a descrição dos teoremas. Está aqui. 1, né? Em um circuito linear e único, a relação entre excitação e resposta é constante quando as posições de excitação e respostas são trocadas. Né? Depois fala assim, mas isso está fácil, ó, esse exercício. Qualquer ramo em uma rede pode ser substituído por um ramo diferente, sem perturbar as correntes e tensões em toda a rede, desde que o novo ramo tenha a mesma corrente e o mesmo conjunto de tensões do ramo original. Tá?
E a terceira na coluna 2 aqui, que é a transferência de potência de uma fonte para uma carga é máxima em um ciclo quando a resistência de carga é igual à resistência interna da fonte. Então, é só dizer assim, a 1 equivale à coluna... Chutar aqui, tá? Vou chutar. 1 equivale à coluna 2 aqui, que é 3. A 2 equivale à coluna 1, a primeira da coluna 2. Assim por diante. Mas não é. Quer dizer, se você ler com atenção, tá fácil. Tá fácil. Tá fácil, né? Tá fácil. Mas tá, assim, depois que eu fui fazer exercício também, que eu ia, se prestar atenção, responde na hora, né? Responde na hora. Tranquilo, né? Então, aí ele fala exatamente isso daí, ó. Assinale a alternativa que representa a associação correta entre os teoremas da coluna 1 com as respectivas descrições da coluna 2. Certo. Então, tá aqui todas, A, B, C, D, aqui tudo certinho, tá? Aqui tá repetindo aqui, ó, B, C, C, mas é igual, tá? A, B, C, D, E. Ou seja, por exemplo, o A, né? A1, né? A coluna 1 equivale à coluna 1. A 2 equivale a 2, a 3, a 3, que colocou aqui. A B, A1, a equivale a 2 equivale a 3 a 1. E assim por diante, sucessivamente. Né? Então, ó, essa é a série de exercícios, né, que eu vou pedir para você. Aí olhar também os outros lá. Né? Tá, beleza. O pessoal também, os outros alunos, não me mandaram ainda, nem o Wellington, nem o Igor, né? De ninguém. Só que depois eu tenho que lançar, né, esses pontos. Tem que ser antes de terça-feira que vem, né? Então, tá muito em cima, né? Tá mesmo. Então, para poder lançar os pontos lá, né? Senão eu vou lançar, não lanço nada, vai considerar como zero, né? Assim, sem ponto nenhum, nesses exercícios aí, tá? Nesses exercícios, tá certo? Agora, além disso, daí eu ia dar um exercício, vai depender do número de alunos também em sala de aula, para fazer em grupo, né? Certo. Relacionado, né, que é desafio nota máxima, relacionado aí a toda a matéria aí, né? Mas nada de coisa excepcional. Semana que vem, provavelmente? Na verdade, eu tenho mais tempo um pouco, né? O exercício de grupo, eu tenho para somar com a nota final. Então tá tranquilo. Tá? A nota final do bimestre. Tá, do bimestre, não é do semestre, não, do bimestre. Então, eu acho que nós temos aqui mais 3 semanas, eu acho. Né? Que é essa aula 3, então tem mais, acho que 3 semanas. Mas aí eu escolho um tema aqui relacionado geral aqui e vou pedir um trabalho para vocês aí. Tá? Que é o desafio nota máxima aí. Né? E bom. Mais esses aqui. Esses exercícios ajudam muito e quem faz direitinho vai bem na prova. Isso eu garanto, tá? Show de bola. Tá? Então, a gente falou sobre os teoremas de máxima transferência de potência hoje, né? Aqui está tudo explicadinho, tá? Tá bom. Tá? Então, não tem erro. Ler os slides e responder daí. Isso. Aí, se dá uma olhada, qualquer coisa, dúvida, você me fala, tá? Tá bom. Hoje eu dei uma atrasada e atrapalhei. Assim como os outros também, colegas aí, né? Eu não sei se pareceu mais alguém, não, só você, ó. Só. Salvador da Lavoura. Tudo desgrilo, viu? Você tem alguma pergunta para fazer? Alguma coisa que queira saber? Não, acho que tá tranquilo. Deixa eu só ver aqui as outras matérias que eu vou fazer. Se alguma... Você está começando agora? Eu tô no penúltimo semestre já. Nono semestre já? Pé dentro já. Graças a Deus. Eu tenho para cursar modelagem de sistema dinâmico, mas acho que vai ser o Everaldo de novo, né? Certo. E máquinas elétricas. Quem que vai dar? Será que é o Eduardo? Não, eu não sei. O senhor não é, né? Não. Então, beleza. Eu dou materiais de construção civil 2, dou topografia e também dou sistemas elétricos. Tá bom. Legal. Tá bom?
Tá bom, beleza. Eu não sei se tem mais alguma pergunta, alguma coisa que você queira. Não, é mais isso mesmo. Tá? Tá tranquilo. Aí qualquer coisa, olha, você me avisa, tá? Tá, Will? Tá bom. Só dizer para mim, ou se mandar um e-mail, falar que você é da elétrica, tal, só identificar para poder saber, né? Porque tem um monte de aluno, né? Aí no exercício, quando eu mandar para você, coloca nome, CPF, o curso. Não, o CPF não precisa. Não, é o nome, né? É o curso, a disciplina e qual que exercício que é. E copia todos eles, né? Aí da aula 1.1, 1.2 e 1.3. Isso. Tá bom. Tá bom? Beleza. Então é isso. Aí qualquer coisa, Show de bola. Fala comigo, tá? Tá bom. Então, ó, e se cuidem. Tá bom, obrigado. A pandemia tá aí. Tá. Só de casa pro trabalho, porque aí não tem jeito, né? Tem que trabalhar. Mas, certamente, com certeza, você alcança o objetivo. Amém. Tá? Obrigado aí pelas instruções. Tá. Um abraço, hein? Tchau, tchau. Tchau.